Também gostaria de agradecer o convite que o Ricardo fez para participar dessa mesa com a Marilena e com o André. Eu vou falar sobre um outro assunto que talvez seja complementar com o que foi dito aqui. Eu concordo em gênero número grau com quase tudo que foi apresentado, então eu queria falar de um outro tipo de conservadorismo, que não é exatamente o conservadorismo da classe média, o tradicional da classe média. Mas eu queria falar de um conservadorismo que, de uma certa forma, é filho bastardo do lulismo. E esse me parece um conservadorismo bastante preocupante, e acho que ele é um conservadorismo que desempenha, a partir dessa eleição, vai desempenhar, a partir dessa eleição, um papel muito importante. Eu acho que ele não veio, ele não é um epifenômeno, ele veio para ficar. Ele tem todas as características de um fenômeno duradouro e deve ser objeto das nossas mais profundas preocupações. Porque, se associado a isso que nós podemos chamar de um conservadorismo orgânico, vindo dos setores mais historicamente vinculados ao conservadorismo nacional, e do qual a classe média paulistana faz a impressão de uma bela figura, ou seja, ela é o paradigma fundamental desse conservadorismo orgânico. Acho que, se houver uma associação entre os dois, nós podemos, de fato, ficar bastante preocupados. Vejam, por que eu diria que há um conservadorismo que é um filho bastardo do lulismo? Pelo seguinte, bem, que André Silva tem todas as condições de falar muito melhor sobre esse fenômeno que eu, mas eu queria só insistir em 3 aspectos do fenômeno que vão ajudar na minha tese. Ou seja, todos nós sabemos que o lulismo foi um pouco resultado, entre outras coisas, de uma política de alianças bastante heteróclita, de uma criação de um sistema de assistência social até então inexistente no Brasil, que permitiu, juntamente com um aumento real do salário mínimo, criar um terceiro fator, que é a integração social através da ampliação das possibilidades de consumo. Ou seja, foi graças a essa dinâmica fundamental de intervenção estatal que nós criamos uma espécie de mercado consumidor interno que fez com que certos produtos apareçam como o Brasil apareça como o maior consumidor de uma certas gamas de produtos. Ou seja, esses 3 fatores, a consolidação de uma política heteróclita de alianças, a criação de um sistema de larga escala de assistência social e de ampliação real do salário mínimo, com uma integração social que privilegiou a integração através da ampliação dos processos de consumo, vai, durante muito tempo, sustentar a adesão de largas parcelas da população, parcelas que até então nunca tinham, de fato, apoiado o PT ou apoiado o candidato Lula. Portanto, vai constituir uma base que, diga-se de passagem, perdura até hoje. Vejam, isso coloca uma questão muito interessante, do ponto de vista político, que é quem vai bastear, quem vai definir o teor político dessa nova classe média, ou dessa ampliação da classe trabalhadora, como vocês queiram dizer. E me parece que nessa eleição o processo vai ficando cada vez mais evidente, certo? Do embate em torno do basteamento político desse novo setor. Porque, vejam, não se trata do basteamento ideológico, do conservadorismo orgânico de São Paulo. Acho que é um fenômeno diferente, é um fenômeno que merece a nossa avaliação. Porque, vejam, eu diria o seguinte: basta nós juntarmos aí 3 elementos aparentemente centrais. Então, o André levantou aqui um processo que todos nós sentimos, que é o processo da quebra da hegemonia cultural da esquerda do Brasil. Eu concordaria que, de fato, essa hegemonia ela durou pelo menos até o final dos anos 90. E hoje ela não existe mais. Tanto é assim que nós vemos hoje no Brasil um processo paulatino de constituição de um pensamento conservador
que não é só um pensamento conservador do ponto de vista econômico, não é só do ponto de vista político, mas é também um conservadorismo moral. Quer dizer, copiando, de uma certa forma, uma espécie de transformação da cultura em área central do embate político, que é um modelo que impera de uma maneira muito forte nos embates eleitorais norte-americanos. Ou seja, sai, de uma certa maneira, a centralidade do embate econômico e entra um inflacionamento do embate cultural. Tanto é assim, quer dizer, desde 2010 nós vimos nesse país ser assolado por questões de ordem de costumes, como, por exemplo, questões vinculadas a políticas sobre aborto, questões vinculadas a casamentos homossexuais, questões vinculadas a cotas e coisas dessa natureza. Ou seja, uma mistura do conservadorismo dos costumes, de um anti-intelectualismo ferrenho, que aparece, por exemplo, em todos esses embates sobre a ditadura militar, sobre o legado da ditadura militar e como os intelectuais teriam sido os grandes aproveitadores, né, de uma certa má consciência nacional, de uma consciência que pode ser transformada, em ganhos materiais e financeiros, bolsa de ditadura e coisas dessa natureza. Né? Então, conservadorismo dos costumes, anti-intelectualismo, uma relação entre igreja e Estado que é cada vez mais problemática, né? E o aparecimento de um novo ator nesse processo, que são as igrejas evangélicas, é um elemento absolutamente fundamental, porque essas igrejas evangélicas e pentecostais, elas trouxeram um modo de intervenção política que elas desenvolveram nos Estados Unidos. Certo? Quer dizer, todas essas missões evangélicas são missões norte-americanas que começaram no começo do século XX e que foram ganhando cada vez mais força, e elas trouxeram também duas coisas: a teologia da prosperidade, né, que é um elemento cada vez mais forte e é o que explica muito, eu diria, em larga medida, essa profunda adesão dos setores mais vulneráveis da sociedade aos evangélicos, por um lado, e por outro lado, eles trouxeram isso desde a década de 70, ninguém percebeu isso muito claramente, mas um dos bastiões, né, de sustentação da ditadura militar foram as igrejas evangélicas. Quem frequentava a igreja evangélica dos anos 70 e anos 80 lembrará muito bem de como as pregações dos pastores sempre foram pregações contrárias ao perigo comunista. Eu mesmo posso lembrar de certos cultos batistas onde se fazia um culto em memória da intentora comunista, né? Ou seja, da 35, coisas dessa natureza. Ou seja, isso é orgânico dentro desse tipo de organização religiosa, e o fato de que eles paulatinamente entraram, né, no debate nacional pela porta, entre outras coisas, pela porta de um movimento de esquerda, fez com que, em larga medida, a sua presença fosse uma presença cada vez mais naturalizada. Bom, esse é o terceiro elemento. E, bem, se estudou no quarto, conservadorismo dos costumes, anti-intelectualismo, em relação à igreja política cada vez mais problemática, e, por fim, a famosa paranoia securitária. Bem, esses quatro elementos, eles vão constituir um caldo dentro do debate cultural, do debate dos costumes, que vai paulatinamente forçando essa quebra da hegemonia cultural das esquerdas. No entanto, eu insistiria o seguinte: só isso não justificaria alguns fenômenos como o que nós vimos, então estamos vendo agora dentro, por exemplo, da eleição de São Paulo, como, por exemplo, a impressionante ascensão de um candidato que ninguém nunca esperava que tivesse nem sequer metade da ascensão que agora tem, né? Que é, por exemplo, o candidato Celso Russomano, né? Que é um paradigma bastante interessante dessa espécie de conservadorismo como um filho bastardo do lulismo. Não só porque ele é alguém de um partido que é o partido da base do governo, né? Não só da base, mas é o partido do vice-presidente. É um partido que sempre teve, diga-se passagem, na base governista desde o início. E com isso ele consegue desativar um certo contraponto que se fazia em relação ao governo federal, vindo do pensamento conservador. Ou seja, ele suspende essa contraposição que foi importante para o governo
federal, porque o governo federal sempre pôde colocar uma coisa assim, se os conservadores voltarem, certo? Todos esses programas que estão vinculados ao governo federal vão desaparecer, certo? Então, só que as pessoas esqueceram o seguinte: o que a gente faz com os conservadores dentro da base do governo federal?